Então, qual é a maneira da gente conseguir, assim, preservar a nossa felicidade? Fazer com que o nosso entorno também se torne feliz, porque é uma garantia para a gente, né? Aí, nesse caso, o que, é que a gente vai deixar de ser? A gente vai deixar de ser o efeito e passar a ser a causa. Que causa a gente vai ser? A causa da felicidade alheia, né? Hoje eu quero falar desse livro aqui, ó, o Kai Bible. É um livro bem antigo. Ele não tem, assim, data de origem e nem tem o autor de origem, mas ele é atribuído a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto ele é uma figura bastante falada no meio espírita, porque ele é da época lá de Atlântida. Ele foi um morador de Atlântida. E em Atlântida já se vivia a espiritualidade no dia a dia. Então, essa noção de espiritualidade, de contato com os espíritos, essas coisas que veio como novidade para a gente com a doutrina espírita, os Atlantes, né, que eram os moradores de Atlântida, já viviam isso no dia a dia. Era normal para eles falar com seres de outras dimensões, com extraterrestre, com pessoas que já desencarnaram. Para eles isso era normal, entendeu? E para a gente isso passou a ser novidade, quando chegou a doutrina espírita. Então, uma dessas figuras, tem outras figuras na Atlântida, que é muito citada na literatura, mas um dos principais é esse, Hermes Trismegisto. Aí eu tenho aqui no meu canal, são 5 vídeos explicando assim, detalhadamente esse livro daqui. Eu separei assim praticamente os vídeos por capítulo. Aí eu explico assim, leio e explico detalhadamente cada capítulo das leis que foram criadas pelos os herméticos, né? Porque assim, Hermes Trismegisto, quer dizer Hermes Trismegisto? Quer dizer, Hermes é o nome dele e Trismegisto quer dizer 3 vezes grande. Então, ele era considerado 3 vezes grande por causa da sabedoria dele, da evolução dele. Ele era assim, um caso muito elevado. Todos os Atlantes eram elevados espiritualmente, mas ele era o sábio, um dos sábios do local, entendeu? Então tinha muito conhecimento. Então ele era chamado de Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes grande. E aí, ali se praticava o espiritismo, como a gente conhece hoje, né? Dentro dos centros espíritas, se praticava na rua, né? Era na rua, no dia a dia. Na verdade, era espiritualidade, né? Então, esse Hermes, ele se destacava nesse meio aí como sábio, né? Como professor, como várias coisas que ele tinha atribuição lá dentro, junto com um outro grupo de sábios. E aí ele atuava lá em Atlântida, né? Como um dos principais Atlantes. Aí tem aqui, nesse livro, explica aqui, conta aqui quem era ele, né? Deixa eu ler um pedaço aqui para vocês. Aqui, os grandes mestres do Antigo Egito, né, que existiram, eles proclamavam como mestre dos mestres. Então, esse homem é o que se tratava realmente de um homem. Viveu no Egito, na mais remota antiguidade. Na verdade, não foi isso. Fala Egito antigo, mas na verdade ele é de Atlântida, ele é muito mais antigo do que isso. Era conhecido pelo nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes de sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos, apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido sua pátria. Então, como o Egito dominava durante muito tempo a cultura mundial, né? Então diz que ele era cidadão do Egito. Na verdade, ele era muito mais antigo do que o Egito, né? A data de permanência do Egito em sua última encarnação nesse planeta não é conhecida agora, olha. Então eles não sabem o que era, mas ficam atribuindo, né? Mas foi fixado nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. Quer dizer, ele é antigo, e aí ficam atribuindo, claro,
Quem viveu, os espíritos que viveram naquela época, depois teve suas reencarnações com outros nomes e tal, né? Mas aí, quando alguns países, em termos de política, descobrem, às vezes, naquela época, né, usava isso como um ganho para si, né? Mas ele era muito mais antigo do que isso. É da época que existia dois, na época de Hermes, existia dois supercontinentes, era o Atlântida e a Lemúria. Então, era os Atlântides e os Lemurianos. Viviam separados. E o resto, que depois foi chegando, depois era considerado os bárbaros, os pouco desenvolvidos, não tinham conhecimento de nada, viviam pelo resto das terras que sobravam no planeta, entendeu? Era assim que se vivia. Totalmente atrasado, não tinha conhecimento de nada. Pode dizer que viviam na Idade da Pedra. Eram seres primitivos. Depois houve uma modificação, a Atlântida afundou, e aí a Lemúria também desapareceu, e aí muitos desses migraram para esses lugares, a ensinar essas pessoas os conhecimentos que tinham, né? E por aí vai. Então, o que é que eu posso dizer aqui de interessante e ligado ao Espiritismo? Do Hermes Trismegisto surgiu as leis herméticas, né? Agora, assim, essas leis herméticas não é por causa do nome de Hermes Trismegisto, é por causa de que esse conhecimento hermético, ele era muito assim, fechado, era assim só para iniciados, nem todo mundo tinha acesso. Então, era uma lei hermética. Daí vem esse nome da Tapaué, que é uma vasilha hermética, né? Porque era hermeticamente fechado, né? Daí vem esse nome. Então, era só para pessoas iniciadas nesses conhecimentos, porque lá eles tinham um conhecimento que teve que se perder, porque houve problema lá por causa disso, que é o conhecimento do vril. Vril era uma energia que as pessoas conseguiam manipular, todos os Atlânticos conseguiam manipular essa energia, então eles transformavam, por exemplo, uma pedra, eles faziam a pedra parecer um isopor de peso, entendeu? Eles transformavam a gravidade em volta desse peso, da energia vril que era aprendida, né? Era aprendida, era manipulada. Então, depois tem que se perder, porque houve uns casos lá ruins que aconteceu com espíritos que foram chegando depois, né? E aí esse conhecimento ele teve que ser ocultado e acabou se perdendo no tempo. Aí atribuem até que os egípcios construíram as pirâmides utilizando esse conhecimento da energia vril, né, para levantar aquelas pedras de toneladas e encaixar perfeitamente e tal. Atribui-se a isso, mas até hoje não ficou nada provado, né? Então deixou-se para lá. Mas tem uma linha que diz que as pirâmides todas foram construídas dessa forma, né? Com essa manipulação da energia vril. Os estudiosos das pirâmides, eles ficam intrigados como é que umas pedras de milhares de toneladas, né, conseguem ser encaixadas perfeitamente. Tem lugares nas pedras que o corte são tão perfeito que não consegue passar nenhuma folha de papel. Imagine. Hermeticamente fechado. Né? Tudo certinho assim. E as medidas foram de acordo. Imagine, o povo egípcio, que pode dizer assim, era um povo bárbaro que foi se educando tal, ter conhecimento de astronomia, astrologia, inclusive as pirâmides, elas foram construídas de acordo com uma constelação, aí que eu esqueci o nome agora, mas elas estão alinhadas com essa constelação. Imagina o conhecimento que precisava ter naquela época, né, para poder construir a pirâmide na mesma posição e proporção daquelas estrelas que eram observadas, né? Então era um conhecimento que, assim, não deu tempo, se for analisar, não deu tempo dos egípcios adquirirem, a desenvolverem, entendeu? Foi trazido, né? Um conhecimento desse tem que ser trazido de algum lugar. Então, esses herméticos, né? Esses iniciados nessa ciência hermética,
eles criaram 7 leis. E a lei que interessa aqui para a gente é a 6ª lei, que é a lei do princípio de causa e efeito. Será que algum espírita já ouviu falar de causa e efeito? Eu acho que sim, né? Causa e efeito. Então, quer dizer, é uma coisa nova? Não é uma coisa nova, né? É uma coisa que já vinha sendo estudada, né? E voltou a ser estudada de novo com a doutrina espírita, né? Então, os herméticos, naquela época, eles já chamavam de Deus, não chamavam Deus, eles chamavam de todo, o todo, né? Por que todo? Porque Deus é tudo, né? Tudo é Deus, né? Então, hoje que a gente está, assim, tomando, assim, essa noção de que todos nós somos um, né? Mas isso já é coisa antiga também, não tem nada de novidade aí, né? Eles já estudavam isso, já sabiam disso, de que tudo era uma coisa só, né? Que tudo era Deus, né? Para a gente hoje que a gente chama de Deus, para eles chamavam de o todo, era o todo para eles, né? Todo. Então, inclusive tem uma dos princípios aqui, que é o princípio do mentalismo, que ele explica. Depois se der, eu vou falar do mentalismo, que também fala sobre como é Deus, né? Que no livro dos Espíritos está falando o que é Deus, né? Que é a primeira pergunta que fala, né? Quem é Deus, né? Quem é Deus, né? A gente foi estudar de novo quem é Deus. Não é porque que a gente precisou estudar de novo quem é Deus, a gente já vinha estudando lá. Então tem aqui, ó, o princípio de causa e efeito. Ele diz assim, ó, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Que lei é essa? Né? Lei com L maiúsculo. A lei de Deus, né? Deus, como a gente estava conversando antes, Deus criou as leis para organizar as coisas. Para toda geração que nascesse, não precisasse explicar tudo de novo, né? Para isso que tem as leis tem as leis universais, né? E as leis naturais, né? Mas tem as leis que foram... De onde surgiu essas leis? De Deus, né? Veio de Deus essas leis. Então, diz aqui, ó, o acaso nada mais é que o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, assim, muitas vezes a gente fala de coisas novas, de coisas que ainda vão acontecer, de que estão acontecendo tal, que a gente fica tratando como novo, mas já está abrangido na lei, né? Porque para Deus não existe passado, presente e futuro, é uma coisa só. É uma situação que a gente vai viver quando a gente transitar para a 5ª dimensão. A gente vai viver essa realidade de que o passado, presente e futuro é uma coisa só. Esse capítulo é bem pequenininho, porque todas as leis, assim... Esse livro, ele está aqui, ó, grosso, tá vendo? Está grosso aqui. Mas, na verdade, é um livro fininho, assim. Mas, assim, cada editora, cada autor vai acrescentando coisas, né? E aí vai engrossando. Porque, assim, as coisas principais não tomam muito espaço, assim, as regras principais, as leis principais não tomam muito espaço. Você vê, Moisés trouxe 10 leis somente, né? Não precisava de mais. Talvez nem precisasse dessas 10 todas se o homem não interpretasse as coisas de acordo com a sua vontade, né? Porque, assim, ó, se você está dentro das 2 leis de Moisés, assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, para que precisa das outras leis dizer não roubarás, não matarás, não ambicionarás a mulher do próximo? Este princípio incorpora o fato de que há uma causa para todo efeito e um efeito a partir de toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, que o acaso não existe, que embora existam vários planos de causa e efeito, e que os planos superiores dominem os planos inferiores, nada pode equivar-se inteiramente da lei. Assim, ó, quando a gente não tem conhecimento de certas coisas, a gente diz que foi coincidência, de acontecer por acaso, né? Porque a gente não tem um conhecimento superior que regeu aquele acontecimento, entendeu?
Então, acontecem as coisas, como a gente só tem um conhecimento de parte dessa coisa, aí a gente diz assim, foi sorte, né? Aconteceu por acaso, foi uma feliz coincidência quando a gente é a nosso favor. Ou a gente diz, foi uma infeliz coincidência quando acontece desfavorável a gente, né? Porque a gente ainda não tem condição de enxergar o todo, né? Daquela situação. Então a gente enxerga uma parte daquilo e aí tira nossas conclusões, nossas opiniões em relação àquele pedacinho do todo que a gente conseguiu enxergar, analisar, né? Não é assim que a gente faz no dia a dia? E a gente diz que pelo pedacinho a gente entendeu tudo. A gente não entendeu tudo. Muitas vezes a gente entendeu quase nada, ou não entendeu nada. Assim, os hermetistas, né, os praticantes da lei hermética, conhecem até certo ponto a arte e os métodos de elevar-se acima do plano ordinário de causa e efeito. E por meio da elevação mental a um plano superior, torna-se causa em vez de efeito. Assim, o que é que ele está dizendo aqui? Nós todos aqui estamos sujeitos aos efeitos de alguma coisa, né? Mas se nós tivermos conhecimento mais desenvolvido, nós deixamos de ser o tempo todo o efeito e passamos a ser a causa. Como assim? A gente entendendo a causa e efeito, a gente vai poder prever o efeito de certas coisas que a gente faz, ou seja, nós vamos ser a causa, entendeu? E aí a gente sendo a causa, e a gente tiver um conhecimento mais elevado, a gente não vai querer um efeito negativo das coisas, né? É um bom exemplo assim de causa e efeito, é assim, nós temos uma vida feliz, eu não estou dizendo alegre, que a gente confunde muito alegria com felicidade, né? Então, vamos assim dizer que a gente tem uma vida feliz, mas em volta da gente, todo mundo é infeliz. Será que a nossa felicidade vai conseguir se manter nesse ambiente de infelicidade? Será que a gente vai conseguir manter a nossa felicidade intacta se à nossa volta todo mundo é infeliz? Então, qual é a maneira da gente conseguir, assim, preservar a nossa felicidade? Fazer com que o nosso entorno também se torne feliz, porque é uma garantia para a gente, né? Aí, nesse caso, o que a gente vai deixar de ser? A gente vai deixar de ser o efeito e passar a ser a causa. Que causa a gente vai ser? A causa da felicidade alheia, né? Mas aí, se eu vou sacrificar minha felicidade por causa da causa alheia, não precisa, né? A felicidade não funciona assim. Eu não preciso ser infeliz para os outros ser felizes, e nem preciso ser feliz para eu ser feliz, os outros precisam ser infelizes. Isso não existe. Isso daí é pensar com limitações, né? O que mantém aqui a nossa vida, que é a lei da escassez. A gente acha que a gente vive num mundo escasso. A gente vive num mundo escasso porque a gente pensa que o universo é escasso. Mas o universo ele não é escasso, o universo é abundante. A gente cria e a gente sofre com isso, né, com essa lei da escassez que a gente criou. A gente sofre com isso porque a gente acha assim, para eu ser rico, alguém tem que ser pobre. Para eu ser feliz, alguém tem que ser infeliz. Para eu ser bonito, alguém tem que ser feio. Quer dizer, para eu ter as coisas, alguém tem que deixar de ter, né? Então não é assim. O universo, o universo é baseado no amor. O amor, ele é abundante em todos os sentidos, né? Então, vai ter sempre sobra. Assim, se a gente não se apegasse à escassez, ia sobrar para todo mundo, ia ter sobra boa para todo mundo, né? Tudo ia ser assim, em abundância para todo mundo. Mas a gente não, como a gente pensa na escassez, então assim, se eu vejo uma coisa, eu quero tomar tudo aquilo ali para mim logo antes que acabe, né? A gente vê isso assim no dia a dia, por exemplo, quando tem uma crise de abastecimento, isso que é que as pessoas fazem? Corre para o mercado, alguém consegue tomar assim 50 litros de água mineral numa semana no mês? Não, mas se acha que vai faltar, corre e compra logo, né? Aí essa água que você comprou e não vai usar imediatamente, que às vezes para mais adiante a coisa vai se resolver, né? Vai faltar para os outros, né? E a gente acha que a gente está
fazendo certo, o certo, né? Agindo desse jeito. Nós estamos vendo isso, essa ideia da escassez no Rio Grande do Sul, né? Tem muitos espertos lá que estão usando a tragédia, né, para ganhar dinheiro, para ficar rico. E esse dinheiro ganho assim, muitas vezes não é um bom dinheiro para ser ganho. E muitas vezes a pessoa vai ganhar esse dinheiro fácil, né? Fala o dinheiro fácil, vai ganhar esse dinheiro fácil, mas vai acontecer alguma coisa, provavelmente, que vai se gastar esse dinheiro fácil também, né? E pode ser, às vezes, uma doença, pode ser alguma coisa não prevista, né? As massas populares se deixam conduzir docilmente, obedientes a seu entorno. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro do xadrez da vida. Então, assim, esse negócio que a gente está vivendo, assim, né? A gente vai vivendo sempre como reagente às coisas. A gente está sempre reagindo ao que acontece, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente não tem um conhecimento do todo, daquele todo e do entorno da gente, né? A gente não tem, muitas vezes nem conhece a lei que rege aquilo, né? Aquela situação, a gente não conhece. Aí a gente pega uma partezinha daquilo, né? E aí a gente tenta adivinhar o resto. Mas aí a nossa compreensão fica limitada, né? Fica falha, porque a gente não consegue ver a situação, não consegue ver a situação toda. E aí a gente vai se baseando naquilo e vai reagindo àquela situação de acordo com aquele pedacinho de conhecimento que a gente tem, né? E aí, muitas vezes, a nossa reação, às vezes, é desproporcional, exagerada. Por exemplo, uma briga de trânsito, né? Ali, teve um envolvimento de distração de como é que diz assim, imprudência de outro, né? Imperícia e tal. Teve várias coisas ali envolvidas, mas o que é que a gente olha na hora ali? Se a gente foi vítima, a gente quer logo partir para a briga, dizer que o outro foi culpado, e às vezes, muitas vezes, foi a gente, né? Briga dentro de casa, muitas vezes começa uma discussão, a gente não vê que muitas vezes foi a gente que provocou, né? Ah, mas eu não falei nada, eu não fiz nada. Então, a nossa inteligência nos diz o quê? Que a gente tem que estudar, tem que ampliar o nosso conhecimento para a gente deixar de ser o efeito, ser aquela pessoa reagente às coisas, né? E passar a ser o agente, em vez de ser o reagente, a gente passar a ser o agente das coisas. O agente causador, mas não causador do sofrimento alheio, da dificuldade. Ser aquele agente salvador do progresso, aquele agente do progresso, né? Aquele agente que proporciona a evolução, tanto de si quanto do próximo, né? E da sociedade em geral. A gente tem capacidade para isso, mas a gente costuma dizer, uma andorinha não faz verão. Faz sim, né? Porque uma andorinha que faz a sua parte, outra faz a sua parte, outra faz a sua parte, outra faz. Daqui a pouco todas as andorinhas estão fazendo a sua parte e está fazendo o verão. Não é assim que deveria ser? Trabalhando pelo bem comum, né? Quando a gente trabalha para o bem comum, tem o efeito também, né? De isso retornar para a gente, de alguma forma. Né? No interior, a gente vê muito disso, assim. Por exemplo, aquelas pessoas que gostam muito, assim, de dar uma fruta, dar um pedaço de carne, dar uma coisa para as outras pessoas, assim, independente de estar ganhando ou não, ela vai lá, eu quero dar, eu tenho fruta demais aqui, o meu pomar deu muita verdura esse ano, eu vou distribuir com meus vizinhos. O que é que pode acontecer de efeito, né? Dessa causa aí, acontecer o efeito. Os outros fazerem a mesma coisa ali, ver como exemplo, né? Você ser o exemplo para as pessoas, e as pessoas dizem assim, poxa, fulano fez isso por mim, eu vou fazer isso por fulano, né? Mas o fulano que fez isso, que é o certo, né? Ele não fez pensando que alguém vai retornar para ele, né? Ele fez porque fez bem a ele, né? Acontece muito disso, assim, dá uma super safra de alguma coisa aí, por causa dessa questão de escassez, que é que muitos produtores fazem? Pega, joga no lixo, queima, tal. Por que não distribui?
né? Por que não distribuir isso? Será que a pessoa agindo desse jeito não vai ter um retorno para si? Será que não vai? Não vai ter? Não. Aí enterra, né? Enterra, queima, faz alguma coisa, em vez de distribuir para comprar. Ah, mas é muito caro para distribuir. Manda a pessoa ir buscar, né? Bota um aviso lá, diz assim, ó, estou doando minha safra aqui que a mais. E pronto, as pessoas vão dar um jeito de buscar. Isso assim, ó, agindo assim, isso acaba até sendo uma propaganda positiva para si, né? Então, porque você fica em evidência assim, ó, o produtor tal, ele está distribuindo. Quando ele estiver vendendo e não tiver essa sobra, eu prefiro comprar na mão dele. Não é assim que a gente pensa? Então, esse negócio da gente ser reagente, a gente já sabe que não é legal, né? A gente ser sempre o reagente das coisas. Então, ele diz assim, ó, mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam a sua disposição de espírito, seu caráter, suas qualidades e seus poderes, tão bem como o espaço circundante, o que converge em motores em vez de peões. Ou seja, assim, então, para a gente ser mestre de nossas próprias vidas, nós temos que deixar de ser os peões, né, de ser os reagentes, o efeito, né, e passamos a ser os mestres, né, os mestres de nós, não os mestres dos outros. A gente pode até ser mestre dos outros, mas primeiro a gente tem que ser mestre de nossa vida, né? Sendo mestre de nossa vida, nós vamos fazer coisas que muitas vezes a gente acaba sendo mestre dos outros também, né? Porque nada mais empolgante do que o bom exemplo, não é? Aí agora como é que eu faço assim? Eu não sou uma pessoa caridosa, eu não sou uma pessoa generosa. Como é que eu vou ajudar o próximo? Comece, entendeu? É assim, ó. Imagine assim que você é um frasco vazio, no caso, você não é caridoso, você não é generoso, ou seja, você é um frasco vazio, né? O que é que você precisa fazer primeiro? Encher esse frasco, né? Como é que você vai encher esse frasco? Fazendo caridade. Mesmo você não sendo caridoso, você pode fazer caridade, né? Assim, no começo, uma pessoa que não é caridosa, no começo ela não vai fazer por caridade, ela vai fazer por interesse. Mas o resultado vai ser o mesmo de uma pessoa caridosa, né? Assim, eu não sou caridoso, mas eu preciso, por exemplo, ajudar o próximo. Então eu vou lá. Aí eu vou ajudar o próximo, porque futuramente ele pode me ajudar. Eu não estou sendo caridoso ali, mas eu estou fazendo caridade. Entendeu a diferença? Então eu vou me enchendo disso, eu vou fazendo a caridade no começo na base do interesse, né? Porque eu não sou uma pessoa caridosa ainda. Mas com o tempo, eu vou começar a ver que isso é positivo, eu começo a ver assim, na visão das pessoas, assim, no olhar das pessoas, aquele agradecimento. E aquilo vai começar a encher o meu pote, né? Aquilo vai começar a me encher de satisfação de ajudar o próximo. Né? Aí, como eu fazia por interesse, eu vou deixar de fazer interesse, porque o meu interesse vai deixar de ser mesquinho, para ser aquele interesse generoso de ver a satisfação dos outros. Ó. Aí, nesse momento que eu deixo de fazer a caridade por interesse e passo a fazer a caridade pela satisfação, eu passo a ser mestre de mim mesmo, né? Aí aquilo que eu fazia com dificuldade, com apego, né? Eu vou fazer assim de uma forma tão natural, vai ser uma coisa que já introduzi em mim, que vai ser assim fácil fazer, né? Eu vou estar enchendo esse pote cada vez mais. Tem uma hora que esse pote vai estar tão cheio de virtudes, né? De qualidades, que vai transbordar. E aí eu vou fazer assim, quando alguém dizer assim, mas você faz as coisas sem tá pensando em nada, sem interesse. Eu vou parar para pensar assim, mas isso é natural de se fazer, isso é o certo de se fazer, né? Porque aquilo já transbordou no meu pote, aquilo já é natural para mim, né? Então, nesse momento assim que eu transbordo, né, minhas ações, assim, já é coisa natural para mim fazer. Então, quando eu recebo um comentário desse, eu vou achar assim, estranho até.
vou achar estranho que a pessoa esteja comentando uma coisa que era natural de todo mundo fazer, né? Que todo mundo deveria fazer, né? Eu vou achar estranho. E eu vou começar a pensar mais do que isso. Eu vou pensar assim, ó, eu não estou fazendo o suficiente, eu posso fazer mais ainda, né? Aquilo que eu fazia com dificuldade, que eu achava que era muito, eu vou começar a achar que é pouco, que eu tenho capacidade, eu tenho condições de fazer muito mais. E eu vou fazer muito mais. E eu vou estar sempre fazendo mais. Isso vai me enchendo isso vai transbordando em mim, isso vai me enchendo de felicidade, uma felicidade assim que eu não vou poder comprar em lugar nenhum. Aí sim isso é felicidade, não vai ser aquela alegria momentânea de fazer por alguém e receber logo em troca, não vai ser essa alegria, vai ser felicidade, né? Vai ser uma felicidade, vai ser uma coisa assim duradoura, né? Que a felicidade, a gente pode dizer assim que é uma alegria duradoura, aquela alegria que não acaba no ato da coisa, né? E a alegria ela acaba, por exemplo, no aniversário, no Natal, você ganha um presente, você diz assim, eu fiquei feliz. Não, eu fiquei alegre, né? Na medida que aquele presente que você recebe, ele já vai perdendo a importância, a sua alegria também vai diminuindo, vai até acabar, né? Porque não é felicidade, é alegria. E a felicidade não, a felicidade ela transcende a alegria, né? Ela vai permanecer, mesmo que não tenha assim um motivo aparente para você ser alegre, você ser alegre, né, nesse caso. A felicidade não vai precisar de motivo suficiente o tempo todo para você ser feliz. Nós dizemos assim, nós costumamos dizer assim, né, no dia a dia. Eu vou ser feliz quando eu conseguir um casamento. Eu vou ser feliz quando meu filho passar na faculdade. Eu vou ser feliz quando meu marido me reconhecer minhas qualidades. Eu vou ser feliz com isso, eu vou ser feliz com aquilo. Não, você não vai ser feliz, né? Se você não é feliz sem essas coisas, quando você tiver essas coisas, você não vai ser feliz. Muita gente diz assim, eu vou ser feliz se eu tivesse muito dinheiro. Aí vem, né, a vida e testa você, lhe dá dinheiro, né? Você ganha dinheiro, e muito dinheiro muitas vezes, e você continua infeliz e diz assim, realmente o dinheiro não me trouxe felicidade. Não é que o dinheiro não traz felicidade, é porque a pessoa não era feliz antes e não vai ser feliz depois. Não é o dinheiro que vai trazer, entendeu? O sentido da coisa é essa. Não é o dinheiro que vai trazer ou não felicidade. Inclusive pode causar o contrário, né? Mas não é ali o dinheiro que vai trazer ou não, não é o filho que passou na faculdade que vai lhe trazer essa felicidade, não é o marido, não é nada externo que vai trazer essa felicidade. É você que vai proporcionar a sua própria felicidade. Aí essas coisas quando acontecerem, vai ser alegrias em sua vida, né? Vai contribuir para a sua felicidade, mas não vai ser a causa de sua felicidade, né? Vai ser assim, como se fosse acréscimos à sua felicidade. Eu realizei alguma coisa, por exemplo, eu criei meu filho com dificuldade, ele passou na faculdade, hoje ele é um doutor, ele é não sei o que e tal. Vai ser um acréscimo à minha felicidade que eu já tenho, né? Não foi uma coisa assim que foi introduzida na minha vida. Eu já tinha minha felicidade antes disso, e essas coisas, essas alegrias que vão acontecendo ao longo da vida, ela é um acréscimo a essa felicidade. Olha que coisa boa de viver desse jeito, né? Fica muito mais fácil viver assim. A gente consegue assim passar, inclusive, as dificuldades da vida, se a gente encarar com alegria as coisas, né? Por exemplo, assim, quando as coisas estão indo ruim na nossa vida, dificilmente a gente diz que tem uma vida feliz, tem uma vida boa, né? A gente dificilmente diz isso. E ao contrário, então essas provas, quando a gente encara com felicidade, elas diminuem de tamanho, porque assim, o problema, ele é do tamanho que a gente dá a ele, né? Ele é do tamanho que a gente dá a ele. Se a gente diz que esse problema é muito grande, insolúvel, ele vai se tornar grande, insolúvel. Mas não eu estou dizendo assim, não ser irresponsável com um problema que vai resolver. Não, tem que ser responsável, né? Mas assim, encarar de outra forma aquele problema, aquela dificuldade, né? Se você encarar o problema de acordo com o tamanho real que ele tem e, se possível, diminuir o tamanho dele, vai ser mais fácil de resolver,
né? Então, sobre os mestres serem os motores, serem a causa, né? Nós sermos os nossos mestres, eles ajudam a jogar o jogo da vida, em vez de serem jogados e dirigidos pela vontade alheia e por circunstâncias fortuitas. Eles usam o princípio em vez de serem joguetes em suas mãos. Os mestres obedecem à causalidade dos planos superiores, mas ajudam a reger os próprios planos. Nessa afirmação está condenado um tesouro de conhecimento intermédio. Entenda-o quem for capaz. Não é? Ouvidos, né? Ouvidos, quem quiser ouvir. E quem tiver os olhos de ver, que veja. Quem tiver os ouvidos de ouvir, que ouça. Então, o princípio do mentalismo, que é interessante também, fica para outra oportunidade. Nos vídeos que eu gravei, eu digo lá que esse livro, mudou minha vida. Porque, assim, ó, ampliou o conhecimento que eu tinha, assim, dezenas de vezes. Entendeu? Porque as outras leis, elas estão nessa pegada também, e elas falam de coisas assim que a gente, poxa, eu nunca pensei desse jeito. Entendeu? Quando eu tiver a oportunidade de falar das outras leis, aí vocês vão ver que realmente, poxa, isso aqui é bem útil para o meu dia a dia, para resolver meus problemas, entendeu? E às vezes está assim num livro assim que não está dentro do catálogo espírita, né? Não está dentro do catálogo espírita, mas serve de acréscimo para os nossos conhecimentos espíritas, né? E por aí vai. Finalizado.